Cirurgia para redução de lipedema é para todo mundo? Vamos falar um pouquinho dessa cirurgia hoje que muita gente já está comentando por aí. Eu sou Luísa Monfrim, cirurgiã plástica do CELIP, Centro Especializado de Lipedema, e o meu assunto com você hoje é sobre cirurgia. Será que cirurgia é um tratamento definitivo para lipedema? Como funciona? Bom, se você me segue aqui no canal, você já sabe que a cirurgia para a correção do lipedema, ela não é para todo mundo. E muito pelo contrário, ela é para pouquíssimas mulheres. Não é todo mundo que se enquadra e não é todo mundo que vai se beneficiar da cirurgia. Nós precisamos entender um pouquinho como ela funciona e também saber que não podemos romantizar o procedimento. O procedimento ele traz uma série de benefícios, mas também pode trazer algumas complicações. E pós-operatório não é tão simples assim. Então vamos lá. O que eu quero nesse vídeo é trazer para vocês um pouquinho dos benefícios da cirurgia e como é que ela funciona, certo? Nós temos todo aí o nosso canal para conversar sobre isso. Especificamente, eu só quero te alertar de que a cirurgia não pode ser romantizada. Nenhum tipo de cirurgia estética, muito menos a do lipedema. Então, se você tiver indicação para tal, por favor, saiba o que você precisa fazer e o que você vai passar após uma cirurgia como essa. A cirurgia para correção de lipedema é uma lipoaspiração? Ou então, como muitas me perguntam, é uma lipoescultura? É e não é. Vamos lá, vamos entender. Hoje, o conceito do tratamento cirúrgico do lipedema, ele é baseado numa cirurgia para redução de lipedema através de uma lipoaspiração. Isso significa que a gente vai usar, sim, as cânulas de ponta romba, a gente vai utilizar, sim, um aspirador para poder tirar grande parte dessa gordura, mas ela não pode e não deve ser considerada como uma lipoescultura, como uma lipoaspiração estética, porque as incisões são diferentes, o número de incisões são diferentes, todas as incisões são deixadas abertas por um motivo que um outro vídeo eu trago para vocês, e pós-operatório ele é bem difícil, no sentido de você tem aquelas incisões drenando ao longo dos primeiros dias, então o pós-operatório é sujo e a dor do pós-operatório, o inchaço, o edema que incomoda realmente um pós-operatório, ele vai começar a piorar do 7º até o 10º dia. Então não vamos romantizar para que a gente possa entender qual vai ser o processo. O resultado é bom? É ótimo, mas o processo ele precisa estar claro aqui, ó, na cabeça de vocês, porque senão vocês ficam desesperadas depois que recebem o diagnóstico, porque quer um tratamento definitivo que não existe e vão se frustrar, porque não é bem assim. É um pós-operatório que depende um pouco mais de repouso relativo, jamais absoluto, certo? Então, a cirurgia ela é feita através de uma lipoaspiração, mas como a região dos membros, além de ser muito vascularizada, ela também tem uma gama enorme de rede linfática, nós precisamos introduzir bastante quantidade de líquido lá dentro para que a gente afaste a pele dos linfáticos e diminua a probabilidade de lesão linfática. E é por isso que essas incisões são deixadas abertas, porque todo esse líquido que é colocado, ele não vai sair durante a lipoaspiração, ele vai continuar ali, fora o que vai sendo produzido ao longo dos primeiros dias. Então essas incisões elas vão drenar todo esse líquido, e são várias, e existe um outro motivo para isso. A lipoaspiração ela é diferente, a gente não pode e não deve fazer da forma que a gente faz numa lipoestética, porque a gente quer de todas as formas reduzir complicações de lesão linfática. Então a gente não pode sair por aí cruzando as cânulas como a gente faz no abdômen, nas costas, no braço, por exemplo. E a gente precisa de mais incisões para que isso seja feito com eficácia. As incisões elas não ficam escondidas, elas ficam expostas, e como elas são fechadas sozinha, que a gente conhece como segunda intenção, são incisões que podem ficar marcadas, podem ficar escurecidas, e isso você precisa saber também, porque ao redor do joelho ficam incisões, atrás do joelho, no meio da panturrilha, no meio da perna, no meio da coxa, são incisões aparentes. Ao longo do seu tratamento, por volta de um ano e meio, as incisões elas vão ficando mais claras e elas podem ser retocadas caso elas não fiquem boas ou adequadas o suficiente para você. Mas isso é importante saber. Bom, fora tudo isso, um conceito extremamente importante que aqui no Brasil a gente tem tentado mostrar para vocês que lá fora o que é feito, é que essa cirurgia ela não tem nenhuma característica
estética, ela não tem nenhum objetivo estético. O objetivo da cirurgia redutora de lipedema são 3. Um é reduzir a dor, o segundo é retomar a mobilidade e o terceiro é melhorar a autoestima. O objetivo estético ele é extremamente secundário e aqui no Brasil, que a gente se preocupa com a estética sim, a gente quer trazer isso para vocês, mas de certa forma não é e nunca será um objetivo primordial, porque a estética nem sempre vai melhorar com essa cirurgia. Então eu falo para as minhas pacientes, se você não tem dificuldade de mobilidade e se você não tem dor, pera lá, vamos pensar se a cirurgia é para você, porque a melhor estética nem sempre acontece, pelo contrário, ela pode inclusive piorar. Mas as pacientes que sentem muita dor, elas já entendem que é uma troca, né? Que a gente vai tirar aquela gordura, vai melhorar a dor, o paciente não vai ter dor para deambular, ela vai retomar a qualidade de vida, mas algumas vezes a flacidez piora, certo? Tudo isso precisa ser analisado em conjunto com a equipe que vai tratar você, para que você chegue na melhor decisão, seja ela qual for. Mas você precisa saber que a lipoaspiração que a gente faz para o lipedema não é uma lipoaspiração estética como feita no corpo.